vamos precisar do tecido principal. Este aqui é tricoline 100% algodão. Ele mede 15 por 19. Este aqui eu estruturei com TNT 120 gramas. Você pode estruturar da forma que você preferir. Eu vou utilizar uma estruturação extra, que é o Tubox. Eu vou falar dele ao longo da aula. Então, se você não for utilizar uma estruturação extra, você precisa deixar o seu tecido principal já bem estruturadinho. Mesmo assim, eu recomendo, para que esse porta-clips fique bem firme, bem certinho, utilizar uma estruturação extra. Para o forro, eu vou usar o nylon emborrachado. A medida de largura é a mesma, 15, porém na altura eu corto com meio centímetro a menos, então 18,5 de altura. Vou precisar de elástico de 2 centímetros de largura. Esse elástico aqui é daquele mais forte. Esses elásticos mais largos a gente encontra na cor branca e na cor preta. Eu pelo menos nunca vi de outras cores. Eu vou fazer o acabamento com um viés. Este aqui é o viés Bonion. Ele tem somente uma dobra, ele vem com um vinco no meio e a gente faz a costura direto já, costurando os dois lados. Esse viés é bem mais macio, bem mais gostoso de trabalhar do que o viés de gorgurão. Tanto o viés de Bonion, como o nylon emborrachado, como o Tubox para estruturação, você encontra com a minha parceira Lojinha da Jo. Os dados de contato estão aqui na descrição do vídeo, chama a Jo no WhatsApp. Não esqueça de informar o cupom para ganhar um desconto na sua compra. Então nós vamos começar dobrando o tecido principal ao meio, aqui nessa parte maior, direito com direito, e nós vamos fechar as duas laterais, com retrocesso no início e no final. Essa peça foi calculada para costurar com uma margem de costura de meio centímetro, que é um pé de máquina da máquina industrial. Laterais fechadas, eu vou fazer a mesma coisa com o meu forro. Direito com direito, aqui o nylon emborrachado, para você que não conhece, um dos lados, o lado direito, é um nylon mesmo, tipo um tecidinho de guarda-chuva. E do lado avesso, ele é uma espécie de uma borrachinha, porque ele é emborrachado para ser impermeável. Então eu vou colocar direito com direito e vou fechar as laterais da mesma maneira. Com as duas laterais fechadinhas, agora é hora de fazer a caixinha de leite. O que eu fizer aqui no principal, eu vou fazer no forro também. Então aqui eu tenho a minha costura, tá com linha branca. Eu vou fazer uma marcação, um quadradinho de 3,5 centímetros. Então, a partir do alinhamento daqui de baixo e na lateral, a partir da costura para dentro. Eu vou fazer essa marcação deste lado também e destes dois lados também. Feitas as marcações de caixinha de leite, então agora eu vou abrir, fazer o encontro do alinhamento aqui, as linhas aqui tem que se encontrar, aqui também, e eu vou passar essa costura em cima da linha, bem certinho. Costura passada, eu vou fazer a mesma coisa neste lado e nos dois lados do forro. Todas as caixinhas de leite costuradas, eu vou então cortar este excesso de tecido. Vou desvirar o meu tecido principal. O tecido principal tá desvirado aqui e o meu forro, ó, tá com o avesso para fora. Agora é o momento de colocar a estruturação com o Tubox. Então o que acontece? Se eu deixar essa caixinha dessa forma, ela vai ficar mole, tá vendo? Quando eu for pendurar na minha máquina e tiver peso aqui, o peso vai forçar para frente. Então, por isso que o seu tecido tem que estar o mais estruturado possível, se você não for utilizar essa estruturação extra. O fundo dessa caixinha tem 7 centímetros. Então, aqui é um quadrado de 7. Eu cortei, então, um quadrado de 7 centímetros no Tubox. O Tubox é um material usado por sapateiro. Então, ele é um material que dá para costurar. Eu já costurei esse Tubox aqui nessa gramatura em máquina doméstica, não tive problemas. Ele é um material lavável e ao mesmo tempo é um material firme. Ele é ótimo para dar estrutura. Você encontra em várias gramaturas, então tem desde um mais fino, como este aqui, até uns mais grossos, que fica até difícil de cortar com a tesoura. Esse aqui eu cortei com a tesoura tranquilamente. Esse material você pode comprar com a lojinha da Jo, ela envia para todo o Brasil e tem cupom de desconto
para quem me acompanha aqui. Com o quadrado de 7 centímetros, eu dou uma chanfradinha com a tesoura aqui nas pontas para não ficar com a quina muito pontuda. Eu vou estruturar também as laterais. E é exatamente pelo fato de eu estar estruturando com o material mais firme que eu vou dar acabamento com viés, para não precisar desvirar essa peça, senão eu não vou conseguir, por causa da rigidez do material. Então eu tenho aqui uma tira de aproximadamente 30 centímetros por 5,5 de largura. Então essa alturinha aqui de 5,5, ela é um pouquinho menor do que essa altura. Aqui eu tenho 6, mas por conta de volume de costura, de margem de costura que eu tenho lá dentro, fica sobrando se eu cortar com 6, então eu cortei com 5,5. Eu vou colocar aqui dentro e acomodar, abraçar toda essa volta, esticando bem. Se sobrar uma quantidade muito grande sobreposta aqui, olha, aqui eu tô com uns 2 centímetros sobrepostos. Eu vou deixar assim um sobre o outro, mas eu não preciso deixar toda essa quantidade. Então eu posso tirar aí 1 centímetro daqui dessa parte final. O que eu vou fazer agora é passar uma costurinha de segurança na bordinha para prender esse tubox bem direitinho na volta toda do meu tecido. Eu vou começar aqui numa parte que não pegue a emenda, a sobreposição deles, porque se for o caso eu vou reajustando o tamanho dele em relação ao tecido. Por eu ter que costurar aqui por dentro e pelo material ser firme, fica um pouco mais trabalhoso de ir girando. Mas o importante é que você vai empurrando o tubox, deixando ele sempre alinhado com essa parte aqui, tá? E aí a gente vai colocar o fundo por último. Vamos colocar agora por último, porque se a gente colocar antes, ele vai atrapalhar nessa movimentação aqui, porque vai estar muito estruturado aqui embaixo. Inserimos o quadradinho lá no fundo, então agora a gente vai colocar o forro. O forro avesso com avesso, né? Lateral com lateral. Eu cortei meio centímetro a menos, exatamente porque fica com uma sobra aqui dentro, né? Mas mesmo assim, por causa de ter material aqui por dentro, ter uma estrutura, o espaço pra gente espalhar o forro aqui, ele acaba reduzindo um pouco. Então é normal que sobre um pouquinho. A gente vai assentar tudo lá por dentro. Se sobrar um pouco aqui na beirada, depois a gente refila. Alinha a lateral com a lateral. Agora a gente vai passar novamente essa costurinha para prender esse forro. Olha, a costurinha passada, o forro já está preso. Eu vou cortar esse excesso aqui de forro, que eu quero bem alinhadinho. Então agora a gente vem com o viés. Então eu vou iniciar aqui na parte de trás, eu vou vir abraçando e costurando essa volta aqui. A gente vai precisar de uns 30 centímetros de viés, tá? Se você quiser usar o viés normal, aquele comum de algodão industrializado, ou quiser fazer o seu viés de tecido, pode fazer também. Então começando aqui por trás, eu vou dar toda a volta e quando eu estiver chegando aqui, eu posso dobrar uma pontinha para dentro e sobrepor um pedacinho da parte inicial. Olha aí, a gente vem costurando o viés bem devagarinho. Esse viés Bonion, ele tem uma certa elasticidade, uma maleabilidade, então ele se adapta bem às curvas, ele se amolda muito facilmente. É bem gostoso de costurar. O comprimento do elástico vai depender de onde você vai colocar esse porta-clips na sua máquina. No meu caso, aqui na máquina industrial, eu vou colocar ele aqui na frente. Então, esse elástico, ele vai dar a volta aqui. Então, eu preciso aqui esticar esse elástico para saber o tamanho que eu vou cortar, para que não fique frouxo. Estiquei, vou encontrar ponta com ponta. Vou medir aqui agora quanto deu. Aqui para mim deu 26 centímetros, já esticadinho, ponta com ponta. Mas eu preciso de sobra. Por quê? Porque eu vou colocar botão aqui na ponta. Eu vou utilizar um botão de pressão de metal. Esse aqui é o número 100, ele é um pouco grande para esse elástico de 2 centímetros, mas eu não tenho menor, então eu vou usar este mesmo. Se você tiver o número 80, é até melhor. E os rebites já estão aqui, que eu vou fixar o elástico na cestinha porta-clips e vou utilizar o rebite número 2. Tanto o botão quanto o rebite você encontra na lojinha da Jo. Então eu vou deixar um tanto a mais para fixar o botão e eu não quero fixar o botão bem na pontinha aqui, olha.
Porque se eu fixar bem aqui na pontinha, para abrir depois isso aqui vai ficar difícil. Então é bom que eu deixe uma bordinha para puxar na hora que eu quiser abrir, tirar aqui o porta-clips da máquina. E eu vou deixar na outra ponta, mais um tanto dobrado também para acabamento, onde eu vou fixar a outra parte do botão. Essa parte que fica por dentro, eu não preciso deixar sobra aqui para puxar, só na parte que vai ficar por cima. 38 centímetros. Esse elástico eu também posso e devo selar as bordas com o isqueiro, mesmo porque essa borda vai ficar aqui por trás para dar acabamento. Eu não vou esconder a bordinha, eu só vou colocar ela para trás, vou fazer o furo e fixar o botão. Na outra parte, que é a parte que vai ao acabamento, vai ficar por cima, eu vou dobrar maior. Então é só prestar atenção na posição do botão para não errar. Então nessa parte do acabamento do botão é a parte onde a gente deixa a sobrinha para poder puxar e abrir o botão. E nessa parte de dentro a gente encaixa esta parte aqui. A fixação desse botão eu já ensinei na aula do segura-fios. Tem o link aqui em cima aparecendo para você clicar. Lá tá bem detalhadinho como faz, quais são as partes que encaixam umas nas outras. Desse lado aqui, a dobrinha para o mesmo lado. O acabamento da parte de trás fica na parte da dobra. Esta parte vai com o acabamento de baixo, vai fixar aqui e vamos apertar no balancinho. Fixação feita, então, olha, vai ficar dessa forma, nós vamos encaixar o botão. Vai ficar assim. Então, o rebite a gente vai fixar aqui na parte de trás, onde eu deixei a emenda do viés. É aqui que eu vou prender com o rebite. Então, eu vou achar mais ou menos o centro do meu elástico. Eu vou colocar 2 rebites aqui. Então, eu vou abrir. Essa posição vertical eu vou colocar por conta da posição que eu vou usar na minha máquina. Se a posição que você for colocar na sua máquina for na horizontal, então você vai prender desta forma aqui. E aí você pode pôr 2 rebites aqui assim. Eu tô marcando com o agulhão onde é que eu vou fazer o furo, já tanto no elástico quanto na cestinha. Eu já fiz os furinhos que vão me servir de guia. E agora eu preciso furar com o vazador, que eu vou utilizar o vazador aqui do balancinho. Eu utilizei o vazador número 2, que é o mesmo número do rebite que eu tô usando. Olha, já inseri aqui por dentro a parte de trás do rebite. Aqui na frente eu venho então com o avesso do meu elástico para cima. Eu vou encaixar aqui os furinhos que eu fiz para prender os elásticos. Com o acabamento do rebite colocado aqui, agora é só apertar o rebite com a matriz apropriada aqui no balancinho. A nossa cestinha porta-clips está pronta. É só abraçar agora na máquina, fechar o botão e encher aqui de clips.